Tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou falar de um tema que tem sido muito conversado, nos meus grupos de dentistas. Tem chegado para mim muita pergunta a respeito disso e eu resolvi gravar um videozinho aqui para falar sobre casos que a gente pega e se arrepende. Eu trabalho com a seguinte lógica: você só se arrepende dos casos que você pega. É normal, é natural, principalmente formado de pouco, precisando alavancar a carreira, precisando pagar a especialização, querendo comprar um carrinho, querendo fazer uma viagem com a namorada, e aí vem a possibilidade de um ganho maior, acaba pegando alguns casos que ainda não está pronto. Às vezes começou a especialização de orto, pega aquele classe 3 complicado, ou então cirurgião está ali treinando ainda, mas pega aquele siso complicado. O que eu vou dizer para vocês? A carreira, ela tem uma curva de aprendizado, uma curva ascendente. E à medida que ela vai subindo, você vai se tornando mais capaz. Como a performance de um jogador de futebol, como a performance de um grande atleta. Ele não começa lá no topo. Ele vai adquirindo carga, ele vai adquirindo quilometragem. E a partir daquilo ali, ele consegue cada vez fazer mais difícil, cada vez fazer o mais complicado, cada vez ele consegue ali dar um salto maior. E na gente tem algumas coisas que bloqueiam a gente. Então você pega um caso que você não está pronto, porque você precisa daquele recurso, em pouco tempo você está bloqueado. E você começa a achar que não é para você, e você começa a achar que escolheu a especialização errada, e você fica na dúvida, e você quer trocar de cidade, você quer trocar de clínica. E aí aquilo ali que você acha que ia trazer uma satisfação financeira para você, que é resolver um problema financeiro, acaba sendo um problema maior ainda. Porque te exige você, às vezes, perder meses de curso que você vem pagando, porque você trocou de curso. Exige, às vezes, você trocar de cidade, trocar de clínica, trocar uma série de coisas, porque já começou a não fazer mais sentido, começou a não ficar mais confortável estar ali. Então, a dica que eu tenho hoje para vocês: façam a curva de aprendizado direitinho. Precisa ganhar mais, precisa conquistar as coisas, precisa dar um passo na carreira que envolve fazer um curso. Esse curso tem um custo. Tem outras maneiras para fazer isso. Dentro daquilo que você é capaz, se você investir em fechar mais tratamentos, em fechar mais orçamentos, seguir um passo a passo que te leva a você ter mais clientes, e ali você vai pegando mão, ali você vai praticando. Aí sim você começa a aumentar a sua renda, sem se expor a um risco que você ainda não está pronto. E eu vou falar com vocês, eu não sou contra assumir riscos não, muito pelo contrário. Dentro do meu código de cultura tem assumir riscos, porém assumir riscos com responsabilidade. Então você respeitar a sua curva de aprendizado, assumir risco com responsabilidade, crescer na carreira, pegar a mão. O nosso curso, a nossa graduação é muito prática. Hoje eu participo da gestão de quase 30 clínicas, então eu faço entrevista com dentista quase que diariamente. E a gente percebe uma diferença muito grande do dentista que formava 10 anos atrás para o dentista que forma hoje em relação à parte prática. Tem se praticado muito pouco. Turmas grandes, turmas enormes. Eu tenho visto turmas de 120 alunos. Então, obviamente se pratica menos. E ali sai naquela vontade, naquela ansiedade de fazer, de colocar a mão na massa, porque sabe que só vai aprender se realmente fizer. E aí é onde começa a encontrar os primeiros bloqueios. Então tenham isso em mente. Vai ser a frase que vai salvar vocês. Eu só me arrependo dos casos que eu pego. Você nunca vai se arrepender de um caso que você disse não. E quando você diz não para o caso, é ali que você ganha seu paciente. Porque você passa para ele maturidade e responsabilidade. Olha, esse caso não é para mim. E às vezes no mesmo paciente você define. Comecei minha especialização em endo. Chegou um paciente com 3 canais para tratar. Esses 2 eu vou tratar, mas esse terceiro eu vou encaminhar para um outro colega que tem mais maturidade na profissão do que eu. Isso gera no paciente um senso de responsabilidade da sua parte muito grande. Aquele paciente, ele provavelmente vai ficar seu fã. Ele vai saber que quando você disser que faz, ele pode confiar que você vai fazer bem feito. E quando você encaminhar também, você vai estar encaminhando, porque você tem responsabilidade suficiente para isso. Ele não vai ver em você ganância, avareza, nada do tipo, nenhuma forçação de barra. Isso vai trazer confiança para o paciente. O paciente não trata com quem ele não confia.
Toda vez que você pegar um caso complicado demais e você conseguir mostrar para esse paciente em segurança, e vai mostrar, não tem jeito, pronto, você perdeu esse paciente. Ele, em vez de ser um promotor, em vez de ele ser aquele paciente que vai indicar outros pacientes, ele passa a ser um detrator. E a partir daí, ele contraindica você. E a sua carreira que você gostaria de alavancar, que você gostaria de fazer ela crescer, que você pensa que você está encurtando o tempo, ela se torna mais longa ainda. Só tem um jeito de você encurtar o tempo da sua carreira, se você conhecer os atalhos. Eu, nesses 12 anos de profissão, eu saí do absoluto zero a sócio de quase 30 clínicas. E eu fui andando no caminho e fui construindo alguns atalhos. Eu hoje consigo passar esses atalhos para vocês. Então, eu tenho condição hoje de te dizer com propriedade, porque eu já passei nesse caminho. Eu sei o que é o caminho longo, eu sei o que é o caminho curto, eu sei a consequência do caminho longo, eu sei a consequência do caminho curto. Hoje eu participo, como eu falei com vocês, do dia a dia de quase 300 dentistas, atendendo em nossas unidades. Então eu sei exatamente aquele ali que espera o time certo, e sei também a consequência daquele ali que às vezes afoba um pouquinho. Aquele que afoba um pouquinho, ele dá um tiro de 100 metros e logo em seguida está cansado e ele para. Aquele ali que tem constância, ele segue, ele faz carreira e ele alcança coisas boas. Boa parte, hoje, dos meus sócios são dentistas que começaram trabalhando para mim, atendendo para mim por comissão, por porcentagem. Boa parte são meus sócios hoje. E a característica que eles têm em comum, eles respeitaram a curva de aprendizado, eles tiveram constância. Eles seguiram o caminho, só passaram nos atalhos que alguém já tinha passado antes. Não tentaram encurtar caminho nenhum. Já tem um atalho construído, alguém já passou nesse atalho, esse atalho é seguro, posso seguir nesse atalho? E assim eles passaram, tá certo? Se você tem interesse em conhecer alguns desses atalhos, eu posso te mostrar. Aqui no YouTube eu vou deixar um material completo sobre conversão, sobre um orçamento de sucesso, sobre ticket médio, sobre retenção de paciente, sobre adimplência, sobre pós-venda. Vou falar disso tudo para você e nada que eu vou apresentar aqui vai ser algo que está sendo testado ou algo que eu acho. Tudo está sendo aplicado no dia a dia, tudo a gente tem colhido resultado, tem colhido fruto, tá certo? Se você tem interesse sobre esses temas, clica no sininho para você receber as notificações, se inscreve no canal, clica no sininho para você receber as notificações, para você não perder nenhum desses conteúdos. Eu tenho certeza que esses atalhos sim vai fazer você crescer, você prosperar, você ter uma renda que te ajude a você conquistar seus objetivos, fazer os seus cursos, especializações, sem você precisar pegar um caso que você está inseguro, se arrepender de algo que você pegou, enfrentar de repente um processo na justiça de um paciente que se sentiu lesado, que se sentiu prejudicado com algum tratamento que você não conseguiu realizar da maneira que ele esperava. Então eu vou te ensinar caminhos de você ter sucesso hoje no estágio que você está, com aquilo que você é capaz de fazer, com aquilo ali que te deixa seguro, e com esse sucesso você vai adquirindo sua formação profissional, e você vai praticando, e você vai treinando, e você vai respeitando sua curva de aprendizado, até você também estar 100% realizado a respeito de casos complexos e difíceis, se essa for sua vontade de trabalhar com coisas complexas e difíceis também, tá? Na minha formação, eu tenho 2 especializações, que é implante e ortodontia. Eu tenho aperfeiçoamento em endo, eu tenho aperfeiçoamento em cirurgia oral menor, eu tenho pós-graduação em PSF. Então, além de eu conhecer o dia a dia dos dentistas que trabalham com todas as especialidades, eu também tenho, na minha carreira profissional, o dia a dia que eu pratiquei, que eu usei, que eu fiz e faço, né, dentro do consultório a respeito das mais diversas especialidades. Tá certo? Se você tem interesse nesse conteúdo, continua atento porque vai chegar muita coisa boa para você. Se foi bom para você esse conteúdo, se você acha que esse conteúdo pode ajudar mais alguém, eu peço que você compartilhe. Pense em 3 pessoas que você gostaria de ajudar. Pense em 3 pessoas que moram no seu coração, que você quer ver ela bem, que você quer ver ela tendo sucesso, que você quer ver essa pessoa crescendo profissionalmente sem passar por nenhum processo judicial, sem passar por nenhum trauma, por nenhum bloqueio. Se você conhece 3 pessoas que você gostaria de dar esse presente para ela, encaminhe esse vídeo,
tá certo? Te vejo no próximo material.